Olá! Essa é uma apresentação da Liga Acadêmica de Medicina Legal e Patologia da Universidade de Brasília sobre câncer de pulmão. Primeiramente, vamos ler sobre a epidemiologia dessa doença. O câncer de pulmão é o câncer mais comum no mundo e também o de maior mortalidade, sendo que cerca de 13% dos novos casos de câncer são de pulmão. Já no cenário brasileiro, somente em 2015, o câncer de pulmão causou a morte de 26.498 pessoas. E em 2020, foram diagnosticados 30.200 novos casos de câncer de pulmão no nosso país. Os principais fatores de risco que estão relacionados com o desenvolvimento de câncer de pulmão são o hábito de fumar tabaco, a exposição a radônio, a exposição ocupacional e a predisposição genética. Agora, vamos explorar um pouco cada um desses fatores de risco, começando com o hábito de fumar. Na fumaça do cigarro, existem mais de 40 agentes carcinogênicos, e para fumantes, o risco de câncer de pulmão é 17 vezes maior em homens e 11 vezes maior em mulheres, em comparação a não fumantes. Em cerca de 85% dos novos casos de câncer de pulmão, o tabagismo está associado. O risco é menor para ex-fumantes, caindo pela metade 5 anos após o fim do tabagismo. Entretanto, mesmo 15 anos após o fim desse hábito, o risco para câncer de pulmão ainda é de 1,4 a 4 vezes maior do que em não fumantes. O segundo fator de risco é a exposição a radônio, o qual origina produtos radioativos que interagem com o epitélio pulmonar, aumentando o risco para o câncer de pulmão. Esse risco torna-se cerca de 1,3 a 1,8 vezes maior em comparação a pessoas que não tiveram essa exposição. A exposição ocupacional está relacionada a algumas substâncias químicas industriais que aumentam significativamente o risco para câncer de pulmão. Por fim, a predisposição genética. Nesse caso, o risco é aumentado quando pelo menos um dos pais faleceu em decorrência de câncer de pulmão. A predisposição genética, aliada ao tabagismo, pode aumentar em cerca de 30 vezes o risco para câncer de pulmão, em comparação a não fumantes sem susceptibilidade genética. Os sinais e sintomas do paciente com câncer de pulmão podem ser muito variados, indo desde pacientes assintomáticos até aqueles que apresentam sintomas mais graves. Isso complica um pouco o diagnóstico e o tratamento, pois a falta de sintomas faz com que a descoberta dos tumores seja atrasada, o que pode fazer com que a doença evolua bastante até ser de fato diagnosticada. Quando esses pacientes passam a apresentar sintomas, eles são causados por diversos fatores e podem estar ou não relacionados ao pulmão. Os principais sintomas locais vão ser tosse, que é o sintoma mais comum, hemóptise, que é a saída de sangue junto com a tosse, dor no tórax, geralmente do lado do tumor, e que piora com o tempo, obstrução das vias aéreas, podendo causar dificuldade para respirar. Já os sintomas mais avançados, que ocorrem quando há metástases, incluem rouquidão, derrame pleural, que é como se fosse um acúmulo de líquido no pulmão, circulação colateral torácica, que é o aparecimento de novos vasos na região do tórax, alterações hepáticas, por conta de metástases no fígado, sensibilidade óssea, por causa das metástases para os ossos, dores de cabeça e tonturas, devido a metástases cerebrais, e perda de peso. O rastreio do câncer de pulmão é importante, porque, como já visto, é uma doença de elevada prevalência e mortalidade,
especialmente se descoberto tardiamente. Entretanto, no Brasil ainda não há diretriz que recomende o rastreamento para o câncer de pulmão. Já em outros países, esse rastreio é feito por meio de tomografia computadorizada de baixa dose, todo ano, a partir dos 50 anos, em pacientes que possuem carga tabágica maior ou igual a 20 maços por ano. Para falarmos sobre tratamento, precisamos dividir em câncer de pulmão de pequenas células e os que não são de pequenas células. Em relação aos de pequenas células, um tipo de câncer mais agressivo, quando a doença é limitada, utiliza-se quimioterapia em combinação com radioterapia. No entanto, se a doença é extensa, a cura do câncer é difícil e, por isso, o tratamento é voltado para o controle da doença e para melhorar a qualidade de vida do paciente. Nesses casos, utiliza-se quimioterapia e, mais recentemente, imunoterapia. No caso do câncer de pulmão de não pequenas células, para a definição do tratamento, o especialista vai precisar saber o estágio da doença. No estágio 1, o tumor é pequeno e restrito ao pulmão, sendo possível, assim, tratar a doença com cirurgia. Pode ser uma segmentectomia, ou seja, haverá a retirada de uma pequena parte, um segmento do pulmão. Uma lobectomia, em que será retirado um lobo do pulmão, sendo essas áreas demarcadas com linhas no desenho à direita, tendo o lobo superior, médio e inferior do lado direito e o lobo superior e inferior do lado esquerdo. Ou também pode ser realizada uma pneumonectomia, em que se é retirado um dos pulmões inteiro, mas esse procedimento possui indicações limitadas e não é tolerado por alguns pacientes. Aqui está uma imagem para ilustrar o que foi comentado no slide anterior. Em alguns casos selecionados, o paciente com câncer em estágio 1 precisará de quimioterapia. Então, vemos que o tratamento realmente depende de uma análise individual do paciente. No estágio 2, o tumor já se espalhou para tecidos próximos ou para gânglios linfáticos. Estes gânglios fazem parte do nosso sistema imunológico e estão espalhados em várias regiões do corpo para nos defender dos agentes agressores. Nestes casos, a retirada completa do tumor por cirurgia é sempre indicada, bem como a quimioterapia adjuvante, ou seja, iniciada após a cirurgia para controle da doença. Aqui estão mais imagens para ilustrar o que comentamos anteriormente, definindo o tratamento de acordo com o estágio 2A e 2B, e em casos em que há comprometimento ou não de linfonodos. No estágio 3, o câncer já se espalhou para mais de um lobo do pulmão, ou para gânglios linfáticos, ou para estruturas próximas. Nesses casos, o tratamento é feito com cirurgia, se o tumor for possível de ser retirado, radioterapia ou quimioterapia. E aqui está uma imagem para ilustrar os estadiamentos e as possíveis formas de tratamento. O estágio 4 é composto pelos cânceres que são metastáticos, ou seja, já se espalhou para partes distantes do corpo, em outros órgãos além do pulmão, sendo difícil curá-lo. A principal finalidade nessa fase é controlar a doença, mantendo a melhor qualidade de vida possível. Os pacientes com doença avançada devem ser acompanhados por equipe multidisciplinar e multiprofissional para avaliação e monitoramento dos sintomas causados pela doença e pela toxicidade dos tratamentos. Os tipos de tratamento para essa fase são radioterapia, quimioterapia e imunoterapia. Além disso, o oncologista pode solicitar exames para avaliar a presença de mutações e iniciar um tratamento com medicamentos da terapia-alvo. E aqui está um esquema para exemplificar o que eu falei.
Hoje, nosso objetivo era apresentar um pouco sobre o câncer de pulmão. Esperamos que, com essas informações, vocês possam perceber a importância de evitar atitudes prejudiciais à sua saúde, que causam efeitos tão deletérios quanto o câncer de pulmão, e que possam também se atentar aos sinais e sintomas que seu corpo apresenta, a fim de procurar o mais rápido possível um tratamento adequado. Cuidem-se! E caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente por algum desses canais. Então é isso, muito obrigada!